Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Moura, sou mãe da Cecília, terapeuta ocupacional infantil, e hoje eu quero falar para vocês um pouco do nosso tom de voz. Você acha que isso pode ter a ver com a alimentação do seu filho, aumentar ou não a sensação? Quer saber? Vem comigo! O tom de voz é um dos principais fatores da comunicação. Ele é o que mais comunica com o outro. E comunicação, a gente vai falar da fala, do nosso vocabulário propriamente dito, das nossas expressões faciais, das expressões corporais, do tom de voz e dos gestos. Então, todas essas são as formas que nós temos de comunicar. Comunicar com o outro, comunicar com a criança, não interessa. E a partir disso é que o outro vai entender como nós estamos. Se a gente está alegre, se está feliz, se está falando sério, se está falando num tom de brincadeira. Então, por isso que é tão importante a gente entender como que o tom de voz pode influenciar o comportamento dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos pacientes, com quem quer que seja que a gente estiver lidando. Quanto mais nova é a criança, menor é o vocabulário dela. Então, consequentemente, menos palavras ela entende do que a gente fala. Vamos colocar aqui em média, nós falamos 3 palavras por segundo e de 190 a 210 palavras por minuto. Isso, na maior parte das vezes, pode ser maior que o vocabulário da sua criança. Uma criança de 1 ano e meio, mais ou menos, ela tem um vocabulário de 50 palavras. Uma criança de 2 anos tem um vocabulário de 200 a 400 palavras. Só que, então, numa frase, se a gente fala 200 palavras, a maioria dessas palavras ela nem sabe o que é. Só que, de qualquer maneira, a gente percebe que ela comunica com a gente, que ela responde aquilo que a gente perguntou, ela faz aquele comando que a gente deu, independente se ela entendeu todas as frases que a gente falou ou não. E por que ela entende? Porque ela tá percebendo os gestos que a gente fez, vai lá e pega isso, vai lá e pega aquilo. Não, tal. Então, a nossa expressão, o jeito que a gente fala com a criança, ela percebe e responde adequadamente ao que a gente está falando com ela. Então, vem a grande chave dessa questão de tom de voz. Do jeito que a gente fala, a criança responde. Então, se eu chego em casa um dia que eu estou muito cansada, nervosa, teve muito problema e tudo, mesmo que eu estou tentando falar de uma forma amorosa com a minha criança, ela está percebendo como eu estou. Ela está percebendo a minha fisionomia, ela está percebendo a forma que eu estou falando. E isso acaba gerando também um comportamento dela, Tudo que vai, volta. Então, às vezes a gente até tem uma fala muito comum de: nossa, parece meu filho adivinha que eu não estou bem para chegar no meu limite. Isso é bem comum da gente. Só que, na verdade, ele está dando uma resposta da forma como você está falando com ele. Então, vamos lá. É igual chega seu chefe e fala para você assim: olha, eu preciso conversar uma coisa com você. Aquilo você já, já fiz alguma coisa errada, alguma coisa já não deu muito certo. E, às vezes, ele vai até falar com você uma coisa boa, mas só de falar assim: eu preciso conversar com você. Esse tom já gera um monte de pensamento na cabeça da gente. Às vezes a barriga já dói, você já fica nervoso, o coração acelera, porque você já fica imaginando o que ele vai falar com você, o que você fez, o que você pode ter feito. E às vezes chega lá, não é nada do que você estava imaginando. Mas até a coisa acontecer e tudo, você já passou por vários processos de ansiedade, já quer saber, e tem gente que já não me conta logo, que eu quero saber agora. Tem gente que já foge da pessoa para nem passar perto, para não ter essa conversa, Isso depende de cada um. Então, a nossa criança é do mesmo jeito. Outro exemplo que é muito legal também é sala de aula. Quando a sala, e isso todo mundo já esteve um dia, Não necessariamente como professor, mas como aluno. E aí a sala começa aquele converseiro e todo mundo conversando, aí o professor começa a falar mais alto, aí os alunos começam a falar mais alto também, o professor começa a falar mais alto, daqui a pouco tá aquela gritaria que ninguém tá entendendo mais nada. Os professores mais espertos, o que eles fazem? Eles começam a baixar o tom de voz e eles começam a falar bem baixinho. Aí o que o resto da turma começa a fazer? Falar mais baixo para ouvir o que o professor está falando. E aí os ânimos acalmam. Então percebeu que são singelas as mudanças, mas que geram um grande impacto. Tá, Bárbara, mas o que isso tudo tem a ver na hora da alimentação? Tem tudo a ver. Primeiro, a gente tem que lembrar que a alimentação é um ato social. Ali tem conversa, tem bate-papo, alguém conta o que aconteceu no dia, o outro conta o que vai fazer depois do almoço. Então,
as pessoas estão reunidas além da alimentação, mas por um ato social, né? Para se comunicarem e etc. E aí, na hora de oferecer o alimento para nossa criança, a gente já com medo dele não aceitar, dele não comer, de já ser aquela guerra, a gente já vai um pouco ansioso. E aí, a criança, ela percebe isso. Ou você vai ansiosa, nervosa, você já vai impaciente com aquela situação, já sabe o que você vai passar. E aí, ela tá percebendo essa forma que você chegou. Aí você chega e fala assim, às vezes com a voz até meio trêmula, ó, filha, eu fiz ovo, fiz macarrão, fiz, sei lá, feijão, arroz, e ele não come essas coisas. E a criança percebe. E aí a resposta dela é a mesma que você ofereceu para ela. Se você ofereceu um tom de voz, uma expressão de ansiedade, de medo, de não sabe o que vai acontecer, a resposta dela para você vai ser a mesma. Então ela também vai responder com medo, vai ficar desconfiada daquela comida, porque, ele não tem essa clareza de pensamento, mas assim, ele vai te demonstrar o seguinte, ele vai querer dizer o seguinte, por que a minha mãe tá tão nervosa assim para me oferecer essa comida? Não sei não, viu? Aí tem alguma coisa estranha. E às vezes acaba que a criança não come pela forma que a gente chegou para oferecer o alimento. Por exemplo, chegou lá na mesa, né? E aí a gente fala assim, olha, hoje tem feijão, arroz, alface, tomate, bife e chuchu, vamos supor. E aí você fala nesse tom mais enérgico assim, ou um tom mais medroso. Aí a criança vai ter essa reação. Agora você chega, nossa, olha só o que a mamãe fez hoje, ou o que a pessoa, a Maria, sei lá, a pessoa que te ajuda, a avó fez hoje pra gente. Nossa, tem arroz, olha, ele é branquinho, cheio de pedacinho, tem feijão com caldinho. E aí você vai descrevendo aquilo que você sabe que sua criança gosta. Porque você tem que entender quem ela é, o paladar dela, para você exaltar aquelas coisas que você sabe que ela vai aceitar. Então aí você fala num tom de entusiasmo, de que aquilo é legal, de que aquilo é bom, de que aquilo vai ser prazeroso. Entendeu a diferença? E seu filho vai responder a mesma coisa. Pode ser que ele nem coma o que você colocou no prato dele, mas só de ver sua animação, sua disposição, ele também vai querer participar e ele vai responder da mesma forma com você. Então, às vezes, ele vai querer colocar tudo ali no prato. Se ele vai comer ou não, é outra história. Mas só da criança permitir que o alimento entre no prato dela, que ela vai estar em contato com aquele alimento, eventualmente ele mistura ali em outro, ela acaba comendo, ela já está tendo experiência com aquela comida. Porque vamos lembrar, na hora da refeição, os outros sentidos também interferem enormemente na alimentação. O sentido da visão, então a comida que eu estou vendo ali é importante para mim, aquilo me dá vontade de comer, né? Se é uma comida bonita, você fala, essa comida parece estar apetitosa, às vezes só pela cara dela, né? Às vezes nem tá tão gostosa, mas só de estar bonita, assim, naquelas cores que você acha que são agradáveis, que você gosta, você já tem uma vontade de comer. Ou às vezes o cheiro daquele alimento, só de estar no prato da criança, aquele cheiro vai chegar de uma forma mais intensa no narizinho dela. Às vezes ela pega, né? Até para tirar da colher, às vezes ela pegou ali um chuchu e ela não queria. Às vezes até para ter que tirar o chuchu, ela vai encostar no chuchu. Então já é uma forma dela ter contato com esse alimento. Então só da gente gerar motivação, a gente consegue levar esse alimento para o prato. E a partir do momento que a gente leva esse alimento para o prato, a gente já deu um grande passo na evolução da alimentação da nossa criança. Porque a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro. O importante de uma refeição, de uma alimentação, é a relação que a criança tem com o alimento. O alimento tem que ser algo prazeroso, nutritivo. Então não adianta a criança só comer, porque raspou o prato, que não está nem prestando atenção no que está comendo. Ela tem que ter uma relação ali com a comida. E na hora que eu mudo meu tom de voz para um tom de voz mais empolgante, que faz o outro querer ir, é igual, sei lá, você está assistindo um vídeo de uma pessoa vendendo alguma coisa, ou você está vendo a pessoa falando de algo, quando fala com empolgação, com entusiasmo, você às vezes tem vontade de ser aquilo, você tem vontade de comprar aquilo, você quer também, só de você ver a forma que o outro fala. Então é importante a gente passar isso para o nosso filho, porque ele vai perceber e vai acabar sendo convencido de que vai ser legal colocar aquela comida no prato dele. Se ele vai comer ou não, como eu disse, aí é outra história, que a gente pode conversar outro dia.
E tá tudo bem se ele não comer, né? Tá sempre tudo bem. Ele vai comer até o que ele aceitar na boca dele, né? A gente vai ajudar com que ele aceite mais alimentos diferentes na boca dele. Mas essa decisão de colocar ou não na boca pertence a ele. Outro exemplo que eu gosto muito de dar é quando a criança ela faz algo que a gente considera negativo. Por exemplo, cuspir, jogou a colher, empurrou o prato, sabe? Quando tem esse tipo de comportamento que a gente acaba indo para a explosão. Ah, não acredito que você fez isso, por que você fez isso, tal. Na verdade, esse porquê a gente nem costuma responder, a gente já, crau nos meninos, não quer nem saber de nada. E aí, nesse momento, a criança ela vai assustar, né? Qualquer pessoa. Se você tá ali no trânsito, alguém buzina pra você, você já fica assim, uai, o que eu posso ter feito, o que eu fiz? Ou se alguém te xinga, você já entra num estresse, numa ansiedade. E às vezes, a criança cuspiu porque ela não deu conta de comer aquele alimento. Às vezes ela teve a maior coragem de colocar aquele chuchu na boca. E aí, na hora que ela mordeu, ela percebeu que aquilo não dava para ela, mas ela mordeu, ela entrou em contato com aquele chuchu. Ou às vezes acontece, eu até orientei uma mãe recentemente em relação a isso. O menino comeu um pedaço grande, não lembro se era mandioca, batata, era um legume assim. E aí ele tem uma dificuldade de mastigar, ele engole os pedaços muito inteiros. E ela cortou um pouco maior, porque a gente está aumentando os tamanhos. E aí ele engoliu e ele percebeu que estava grande, voltou o alimento. E ela, fulano, vou falar o nome do menino aqui, fulano, você cuspiu, tal, e xingou o menino todo, não sei o quê. A sorte que ele continuou comendo, que eu acho que ele estava com muita fome, e deu certo e rompeu. Mas por que ele cuspiu? Porque ele ia acabar engasgando, então foi até um reflexo de proteção para ele. Então primeiro a gente tem que ver por que nossa criança está cuspindo. Perguntar para ela, calma, vai calmo para a mesa, segura as expressões, segura o tom de voz, vai tranquilo, porque a hora que essas situações acontecerem, você continuar tranquilo, continuar mantendo um tom de voz adequado, continuar mantendo uma expressão adequada. Porque ele cuspiu, aí que você fala, uai, calma, cospe aqui no papel, por que você está cuspindo? O que é? O sabor estava diferente? O que você mordeu? Você engasgou? Então vai questionando a criança por que ela cuspiu, para ela também ir identificando por que ela está tendo esse comportamento. E às vezes a gente percebe que foi algo só comportamental. Aí é que a gente tem que fazer cara de paisagem mesmo, fingir que nada aconteceu. Porque se você explode, ela viu que aquele comportamento dela gera uma reação em você. E se você ficar alegre demais também, ela vai ver que aquilo também gera uma reação em você. Então, quanto mais neutro a gente manter nessas situações, melhor para a relação da família. Porque acontece muito também, a criança ela cospe por algum motivo e ela vê que você sempre se exalta. Então ela aprendeu que quando ela cospe, acontece uma reação em você. E aí o que ela pode começar a fazer? Usar esse mecanismo de cuspir como um comportamento quando ela quer que essa situação aconteça. E vou deixar claro, ela não faz isso de uma forma muito arquitetada, ela não tem essas estruturas do cérebro para pensar assim como a gente consegue planejar. Mas inconscientemente ela tem essas reações para te provocar. E assim, entendo que tem dia que a gente realmente não tá bem, a gente tá preocupado com alguma situação séria, perde algum familiar na família, algum parente na família. Acontece da gente não tá bem, não conseguir segurar a onda e vai ter dias de estresse mesmo, vai ter dias de explosão, vai ter dias que não vai dar certo e tá tudo bem também não dar certo, né? A gente tá falando de seres humanos. Tô falando de nós. E não é todo dia que vai dar certo mesmo, não. Mas eu penso o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo, se você tá me acompanhando, você quer mudanças na sua casa, você quer algo diferente. E tem um autor que eu não sei qual que é, mas direto eu leio assim, em posts, em rede social, que se você quer algo diferente, faça algo diferente. Então, se você quer bons resultados, faça algo diferente, tente, se esforce. E a partir do momento que a gente começa a mudar hábitos, porque esses hábitos, esses comportamentos explosivos, nada mais são do que hábitos nossos. Nós somos habituados a explodir. Quando o outro não faz aquilo que a gente acredita que ele deveria fazer, a gente explode.
e vamos parar um pouco, sabe? Vamos dar um freio nessas nossas explosões, porque o outro não é a gente. Às vezes nem a gente consegue fazer aquilo que a gente queria fazer, que a gente acha correto fazer. Imagina o outro, o que o outro faz é o que o outro faz. A nossa criança, a gente está ali para ajudar a moldar, auxiliar no crescimento dela, mas aceitar as atitudes dela também. Ela também não tem que ser perfeitinha, né? Ela também não tem que ser capa da revista Pais e Filhos. Então, vamos com calma, vamos mudando uma coisa de cada vez. E faz o teste hoje, um dia que você tá legal, que você tá bem, faz esse teste. Muda seu tom de voz com seu filho. E às vezes, sabe que horas que a gente percebe que o nosso tom de voz, que a nossa expressão facial não tá legal? É na hora que a gente vê a reação da nossa criança com a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Tanto em consultório quanto em casa. Quando eu vejo que minha filha tá muito agitada, parece que fica muito apegada comigo e chora por tudo e tal, eu paro e penso, como eu estou? O que eu estou fazendo para gerar esse comportamento nela? Ou às vezes um atendimento meu. Conversei isso hoje com a mamãe. A criança parece não estar bem, sabe? Parece que ela não chegou no consultório. Nada que eu tento funciona, nenhum recurso que eu pego funciona, nada dá certo. Aí eu paro, assim, é questão de segundos. Eu reparei, o que está acontecendo? Eu estou conectado com essa criança? Eu consegui chegar nesse atendimento? Eu consegui chegar em casa? Eu estou presente com meu filho? Eu estou ouvindo o que ele está falando ou estou só respondendo, pensando nos meus problemas lá do meu trabalho, com meu marido, com a minha mãe, com sei lá quem? Entendeu? Então, assim, na hora que você está vendo a reação da sua criança, que você está vendo que não está legal, aí você já ativa o alerta e muda. E quanto mais você for fazendo isso, mais fácil isso vai sendo para você e com mais facilidade você percebe o seu jeito. E aí é só você mudar. É impressionante. Na hora que você desmonta e relaxa, a coisa flui. E eu percebo isso sempre em mim. Às vezes tá ali na hora da alimentação, eu vejo que começa um estresse ali na mesa. E aí, calma, eu tô indo de mais, eu tô indo de menos. O que não tá funcionando aqui? O que tá errado aqui? E aí você faz essa varredura, você vê se é você, se é outra pessoa que tá na mesa. Às vezes você fala para outra pessoa, não sei. Então, assim, perceba isso, entenda isso. Lembra, a sua criança ela entende algumas palavras do que você fala. O que ela entende mesmo é a sua expressão, é como você chega, é o tom de voz que você usa com ela. É isso que é essencial para ela te compreender e ter o comportamento que você espera que ela tenha com você, né? Então, assim, tudo que vai, volta. Então, o que a gente oferece, volta. Só que com as crianças, isso parece ser mais intenso do que com o adulto, sabe? O adulto, ele percebe que pode ser que você não tá bem, então ele vai maneirando ali, não necessariamente, mas isso é comum, mas a criança não tem muito filtro. Então, se deu porrada, ela devolve porrada. Não tem outra história com ela, entendeu? Mas é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, aperta o joinha aí, sincero, por favor. Comente se ficou alguma dúvida. Ou se você quer contar a sua história, eu quero te conhecer melhor, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho do canal e quer mais dicas, me acompanhar no meu dia a dia, me segue lá no Instagram, é @barbaramoura.to, @barbaramoura.to. Muito obrigada!